O áudio tá bom? O áudio tá bom? Não apareceu pra mim se tá ao vivo ainda não. Então eu vou começar. E aí? Tudo bom? Oi, Ana Paula. Eliton Nunes. Tudo bom, meu querido? Sejam bem-vindos ao live. Tá ok? Uma excelente sexta-feira para vocês. Tudo de bom, de belo, cor de caramelo. Um abraço a todo mundo, seu Raimundo, as almas do outro mundo, vizinho de frente, vizinho de fundo. Ai, ai, ai. Esse é o cumprimento antigo dos rádios amadores. Tá bom? Tudo bem com vocês aí? Tá bom? Para quem tá me vendo e não me conhece, meu nome é Mauro Nosferato, tá? Tudo bem e contigo? Para mim tá ótimo. Tudo bom com Eliton Nunes? Eliton, não sei se eu te conheço, você é de onde? Tá bom, um abraço para você. Eu gosto de ver tanto esses tininos aparecendo ali. Tá ok? E essa deve ser a minha quarta live, terceira live. As outras eu participei com um amigo. Tá bom? E muita gente, algumas pessoas me mandaram e-mail, tá bom? E pediram para me fazer algum comentário e falar sobre alguma coisa, sobre o ocultismo, né? O meu trabalho envolve mais a minha religião. Eu sou um bruxo de estirpe solitária, vicano, centrino ou centrista, tá? E achei essa live maravilhosa, porque a maioria, quando a gente faz um trabalho em vídeo para o YouTube, costuma ser muito difícil, porque você tem que ter todo um equipamento, né? Você tem que ter filmadora, você tem que ter uma pessoa que entenda de internet, aquela coisa toda, para poder fazer o vídeo para você, ou você fazer. E a live é uma mão na roda, porque o custo é muito baixo, praticamente uma carga que você vai dar no seu celular, e o resto é com você. Tá bom? Ah, você tá no Vale Verde, né, o Eliton? Seus vídeos com mágicos. Ah, tá ok. Você é amigo do Rocha? O Rocha tá meio dodói. Tá bom? E aí, Júlio Menezes, tá bom? Abraço, querido. Tá sumido, hein? Tá ok? Agora nós estamos no VHF, mas vamos voltar pros 10 metros. Tá ok? Questão de tempo. Tá bem? Eu já tentei todo o material, só tava faltando antena, que eu tive que dispor da outra antena. Mas a gente está no VHF, frequência 147.440, tá? E às vezes a gente fala na repetidora também, 146.930, tá ok? Hoje pediram um tema para mim, eu estudei alguma coisa e para relembrar, né, que a gente tem que estudar todos os dias. E tem coisas que a gente esquece com o passar da idade, mas tem coisas que a gente mantém ainda viva na mente. Tá ok? Então eu resolvi falar sobre casas assombradas. Achei um tema muito interessante, tá ok? E muita gente pediu. Eu tenho visto alguma coisa no YouTube, né? Não aquela mega produção que eles fazem, né? E às vezes, por ser um canal muito, ser um assunto muito interessante, as emissoras de televisão, elas usam e abusam do tema, né?
é um tema comum, mas não é um tema tão frequente. Tá ok? Então, eu vou explanar alguma coisa e depois vocês vão fazendo a pergunta que vocês quiserem. E por último, se der tempo e se tiver bateria suficiente no celular, quem sabe eu abro o tarô pra galera. Tá ok? Bom, antes de falar de casa mal assombrada, a gente precisa falar sobre a hierarquia celestial, tá? Grande parte dos estudiosos, eles alegam o seguinte, que da mesma forma que não conseguimos, mas sentimos o ar que nós respiramos, também existem várias camadas que nós sentimos, mas não podemos ver. Tá bom? Que são as, vamos dizer assim, as áreas celestiais. Nós vivemos numa área terrena, vivemos numa área material. Tá ok? Mas junto com a área material, existem vários tipos de planos. Tá ok? Inicialmente, eles falam muito em livre-arbítrio, mas na verdade não existe livre-arbítrio. Comprovadamente não existe. Existe liberdade vigiada, que está muito interligado com a lei do karma. O que é o karma? O karma são prestações de contas que você vem a cumprir. O planeta Terra, como dizem os kardecistas, eu sempre digo isso, é um planeta de expiação e provas. Eu não digo isso, eu falo que o planeta Terra é um planeta prisão. Entendeu? Este orbe é um planeta prisão. E aqui nós colocamos em prática tudo que nós aprendemos nas hierarquias maiores. Então, como acontece essa divisão? Existe o plano terreno, que é este plano que nós vivemos. Existe o umbral, logo após, quando você vem a falecer, você vai para um segundo plano, talvez, que é, dependendo da sua evolução, você vai para o umbral. Lá tem outras camadas e subdivisões, mas de uma forma grosseira é o que acontece isso. Então tem o plano terreno, que é esse plano que vivemos, tem o plano umbral, depois vem o plano periumbral, depois vem o plano de luz, depois vem o plano dos ascensionados, tá bom? E depois tem o plano acima dos ascensionados. Para vocês terem ideia, Jesus, Siddhartha, Confúcio, eles ainda estão nos planos dos ascensionados. Acima deles existe o plano do governo celestial. Tá? Então, vamos recapitular de novo. Quando você extingue a sua missão, ou então você vem a morrer, você vai para o umbral. Mas dependendo da sua evolução, você vai para o periumbral. Por quê? Porque às vezes a quantidade de desenvolvimento que você teve no plano terreno atingiu de uma forma fantástica que você passa direto para o periumbral. Vou dar um exemplo. O Chico Xavier. O Chico Xavier, ele, desde a barriga da mãe dele, ele foi preparado, tá, para fazer esse trabalho aqui na Terra, e desde então ele cumpriu sua missão até morrer. Então, ele vai passar provavelmente pelo umbral, depois vai direto para o perumbral, tá? Porque lá ele vai passar por um novo tratamento, tá? Até seguir o plano de luz, tá? Muito bem. Acontece que o plano terreno
e o umbral está muito interligado. Está muito interligado. Tá ok? E a pessoa... porque aí a pessoa fala, poxa, mas eu não acredito na vida depois da morte. Meu amigo, a coisa não é assim. Raciocina comigo, tá? Vamos definir o ser humano. O ser humano, ele tem, presta atenção, 60% de água, mais ou menos, certo? E o restante de sais minerais, lipídios, glicídios e todos aqueles ídios, tá? São substâncias minerais e várias outras misturas biológicas que fazem parte do ser. Então nós somos três coisas. Nós somos, de uma forma grosseira, nós somos água, substâncias nutritivas e consciência. Vocês já repararam? Não existe no planeta, que eu saiba, nenhuma pessoa igual ao Mauro. Não existe no planeta uma pessoa igual ao Edson Nunes. Não existe nenhuma pessoa no planeta igual ao Júlio Menezes, igual a Paula, entendeu? Então, somos seres únicos, mas somos providos de água, substâncias minerais e nossa consciência. Como nossa consciência? A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, estar. Tá ok? Então, quando você morre, o que vai acontecer? Você vai, pela lógica, você vai para debaixo da terra. Não é? O que vai ser absorvido? A sua água, já que você é 60% de água. Os seus sais minerais, já que você já é uma quantidade X de sais minerais e substâncias biológicas nutritivas. E a sua consciência? Vai para onde? Ora, se a água vai para desembocar no rio, se transformar numa chuva e depois retornar, os seus sais minerais vão servir de adubo para outros nutrientes como as árvores, mas e a sua consciência? Para onde ela vai? Essa é a nossa suposição científica. Então nós acreditamos que a nossa consciência vai para um outro plano que não terrestre e por lá vai trabalhar continuamente no seu desenvolvimento. Porque nós, na maioria das vezes, estamos sempre progredindo, estamos sempre evoluindo, estamos sempre em desenvolvimento. Entendeu? Agora, o que eu falei é que aqui no nosso planeta é um planeta prisão. Como nós estamos no planeta prisão, somos prisioneiros de um planeta prisão. Já alguns outros espiritualistas falam sempre que Volta Redonda é um planeta de expiação e provas, aquela coisa toda. Não é isso? É mais ou menos. Né? Acontece que às vezes quando você morre, diz os especialistas, e também através dos meus estudos, você ainda continua a manter a mesma característica quando em vida. Tá? Então, quando eu morrer, eu vou continuar a me ver como mal, a me palpar como mal. Entendeu? Mas o que vai acontecer comigo? A minha forma de agir aqui no plano terreno é que vai dizer a forma como eu vou me comportar. Se eu fui uma pessoa atrasada, se eu fui uma pessoa inadimplente, uma pessoa má, uma pessoa perversa, provavelmente eu vou continuar até no plano espiritual, provavelmente no umbral, dependendo da minha evolução. E só através do contato com os seres divinos, ou com o meu mentor espiritual, provavelmente, é que eu vou possivelmente compreender os meus acertos e os meus erros. Só que em muitas pessoas, elas não aceitam essa versão, não aceitam essa forma de pensar. Elas são incapazes até de pedir perdão.
então elas vão permanecendo naquele plano. No plano terrestre, isso também continua da mesma forma, mesmo quando a pessoa morre. Então, às vezes, as pessoas, quando vêm a morrer, o espírito ou a consciência de que estou falando ainda permanece no lugar, ainda acha que vive aquele momento, ainda acha que é isto, ela ainda não tem consciência. Se ela é uma pessoa má, se for uma pessoa má, se for uma pessoa perversa, ela vai continuar perversa até que consiga a redenção no mundo espiritual. Entendeu? Se ela vai obter ajuda, vai. Em todo lugar, em todo momento, ela vai necessitar de ajuda. Só que tem que partir dela essa redenção, em aceitar esse tipo de coisa. Mas algumas pessoas, infelizmente, não conseguem, não consentem, não admitem esse tipo de, entre aspas, salvação. Porque a coisa no mundo espiritual, para nós, é muito bem organizada. Nada foge ao controle deles. Tudo que está acontecendo está sob o controle deles. Tá ok? Só que eu, numa live há um tempo atrás, aí eu falei, vocês já viram aquele cãozinho? O Júlio está perguntando se nesse processo de evolução você está posto aqui por erros passados. Sim, com certeza. Eu estou aqui por erros passados. Eu tive alguns sonhos premonitórios. Eu tive uma conversa com alguns paranormais que passaram informações para mim através do tarô, através da bola de cristal, através de sonhos. Então você consegue, porque o filme não é rodado de forma inteira para você, ele é rodado em episódios, em flashes, porque se você descobriu que você foi no passado, entendeu? Isso pode complicar a sua vida, tá? No meu caso, eu já estava me preparando para o pior. Então, eu tive, não todo um filme, eu tive flashes de filmes. Então, eu descobri que em reencarnações anteriores eu era uma pessoa extremamente perversa. Eu era um assassino mesmo. Eu matava pessoas, cumpria ordens e não retrucava de forma alguma. Se o meu Senhor mandasse, mata aquele cara, eu ia lá e matava. Eu tive várias reencarnações em que eu me vi como um guerreiro, já me vi como um guerreiro muçulmano, já me vi como um guerreiro, como um serviçal de um castelo, já me vi como um garoto órfão do leste europeu, e assim vai. Inclusive, eu tive uma grande oportunidade de uma menina de 5 anos, que quando bateu o olho em mim, ela falou, eu já tive uma reencarnação com você. Eu era sua irmã numa reencarnação anterior, de 5 anos. Eu não acreditava quando ela veio falar para mim, tá? E ela era muito malvada. Eu e ela éramos órfãos no leste europeu e ela fazia as peripécias dela e colocava a culpa em mim. Então a senhora que cuidava desse orfanato, ela me batia muito, ela brigava muito comigo, porque eu levava a culpa das peripécias dela. E isso veio à mente. Eu me lembro de uma possível reencarnação na Inglaterra. Eu era de corneta, foi a primeira vez que eu tive contato com o ocultismo. Eu acredito que foi no ano aí de 1880, por aí. Eu trabalhava numa fazenda. Eu era tipo escravo, não era escravo livre, eu era uma pessoa livre, porque o meu senhor, ele cuidava muito bem dos empregados dele. E ele era maçom. E eu me lembro vagamente que ele era semi-anão, ele era muito baixinho e meio corcunda.
Então, uma vez eu vi na casa dele um tapete com uma caveira. Eu perguntei para ele o que era aquilo e ele me explicou alguma coisa de maçonaria, parece que ele era um maçom. E depois ele veio a falecer, eu saí da fazenda, só que eu era uma pessoa muito desgarrada da vida, né? Eu passei por muitos sofrimentos nesse período. Eu me lembro que eu me vi no espelho, eu tinha um bigode fininho e tinha uma barbichinha aqui assim, bigode fininho, uma barba fina, né? Eu me cheguei a... Você lembra de determinados momentos, tá bom? Mas isso vem com o passar do tempo, que você se vê dessa forma, por sonhos premonitórios, aquela coisa toda, tá ok? Então, voltando ao assunto lá do espírito. Então, não que eu tenha tido uma redenção, mas eu comecei a compreender o mundo que eu vivia, que eu estava, né? Então, eu tive essa sorte. Mas existem pessoas que seguem pelo caminho do mal, por um caminho nefasto, e elas não têm esse tipo de compreensão, tá? E algumas pessoas cometem erros terríveis, cometem pecados terríveis, são pessoas que cometem crimes hediondos, que na verdade são monstros, tá bom? E acho que eu era um monstro no passado, né? Mas com o tempo, isso leva muito tempo, às vezes várias encarnações para você poder compreender. Infelizmente, a evolução é muito lenta, tá? Infelizmente, a evolução é muito lenta. E algumas pessoas, elas não conseguem se livrar das coisas que elas deixaram aqui em vida. Entre essas coisas, os locais em que elas viveram. Esse é o problema, né? E às vezes ali permanece durante muito tempo, né? Essa é uma parte dos estudos de parapsicólogos, psitetas, que estudam esses fenômenos paranormais. E isso acontece muito nos lugares, principalmente onde há violência extrema, onde há muita angústia, onde há muito sofrimento, onde há marcas, né? Onde há o que nós chamamos de miasmas, tá bom? Tô mandando mensagem aqui, mas eu tô com medo de mexer nesse celular aqui. Ô Rocha, quando você puder, você me ajuda aí, cara. Eu tenho medo de mexer aqui e apagar tudo. Ir levantando. Tá bom? Bom, então, eu vou tentar. Não tá levantando não, Rocha. E também não tá abaixando não. Então, bom, eu vou deixar assim, da forma que as pessoas forem perguntando. Tá ok? Então, ocorre esse tipo de coisa, né? O que tem a ver com mansão mal assombrada? Com casas assombradas? É que as pessoas que viveram essa situação, depois de mortas, elas às vezes continuam vivendo essa situação. Porque elas se veem, elas não se consideram mortas. Entendeu? Então, elas continuam vivendo essa situação. Ou podem surgir determinadas exceções. Quando você grava uma música, quando você escuta uma música, aquela música foi imprimida num disco, não é mesmo? Então, significa que aquela gravação foi feita no passado, mas está imprimida num disco que você vai escutar no presente. Então, em muitos casos, pode ser que aquela situação ela não permaneça mais e simplesmente a memória daquela situação. Entendeu?
Então, vou dar um exemplo aí dessas fazendas escravagistas. Eu tenho alguns amigos que já fizeram vigílias em fazendas antigas. Então, eu pergunto ele, converso com eles a respeito, e eles falam: olha, Mauro, muitas pessoas que já moraram nessa fazenda, eles escutam gritos de dor, eles escutam barulhos de corrente, eles escutam passos, eles escutam uma série de coisas. Deixa eu ver o que o Júlio está perguntando aqui. Será que aceitou a morte? Será que está aqui ainda? Será que aceitou a morte? Seria que está aqui ainda entre nós? É mais ou menos isso. Por causa da proximidade de planos. Porque algumas pessoas vão para o umbral e outras pessoas querem permanecer no plano terreno. Mas na maioria das vezes, Júlio, as pessoas que ficam no plano terreno, que eu saiba, pelo pouco que eu estudo, são ainda pessoas que ainda traz um estigma muito grande, tá? Elas estão num tipo mediano de evolução, nem mediano, baixo mediano, tá bom? Porque às vezes as pessoas que praticaram a maldade tamanha, elas vão para o umbral, porque lá no umbral tem várias repartições que elas vão ficar presas dentro da prisão. É como se fosse uma solitária dentro de Bangu, mais ou menos isso, entendeu? Porque Hermes de Trismegisto, que foi um pensador do passado, ele dizia: assim como em cima, assim como embaixo, assim como embaixo, assim como em cima. Então, os espíritas passam essas informações também, livros espíritas, né, de que a coisa funciona, no plano astral, funciona muito semelhante ao plano terreno, em alguns graus, pelo menos no umbral, tá ok? Se aqui nós somos prisioneiros, lá em cima também, no plano, no umbral também ainda consiste, porque as pessoas que estão lá eram monstros, ou são monstros iguais a que nós somos, entendeu? Então, o problema é exatamente isso. Parte das pessoas ainda vivem aquela vida que tiveram no passado. E parte dos lugares no quais essas pessoas viveram ainda são considerados donos por elas. Elas não admitem. Além disso, lugares que já aconteceram coisas extremamente violentas. Porque os lugares que acontecem coisas boas não vão acontecer. Lugares que têm uma energia extremamente positiva, acabou o problema, você não vai ver nunca. Entendeu? Mas lugares que são extremamente negativos, então você vai ver coisas negativas. Vão acontecer coisas negativas. Tá? Eu procurei saber por que às vezes... Ô Henrique, um abraço, querido. Gostei do seu tinino aqui, hein? Hoje eu estou falando sobre assombrações, tá bom, Henrique? Falando sobre lugares assombrados, tá? Uma das teses, porque as teses são diversas. A gente está colocando, eu estou colocando o pouco que eu sei, porque são coisas que eu vejo sentido, tá ok? E coisas que o plano avançado passa informação para a gente. E as coisas literárias que a gente lê, não de uma forma maniqueísta, mas explicando para a gente o mecanismo que acontece as coisas pelo mundo invisível, né? Então, eu citei exemplo aí de um sítio, uma fazenda escravagista, né? Mas isso não acontece só nesses ambientes, tá bom? Lugares em que ocorreram situações muito violentas, ainda pode conter um miasma ou uma energia extremamente negativa ou uma entidade negativa,
tá bom? Eu vou dar um exemplo num bairro aqui de Volta Redonda, nos anos 80. Esse bairro, eu não posso dizer o nome, mas é um bairro que escondia muitos traficantes, tá? Era uma gangue. E eles eram o terror desse bairro. Era o terror desse bairro. Até que eles se enclausuraram e se armaram a tal ponto que tiveram que trazer policiais do Rio de Janeiro para poder fazer uma ação aqui nesse bairro. Fizeram e mataram esses traficantes. Os traficantes morreram lutando, tá? Mataram, e essa casa permanece até hoje. O dono não consegue alugar essa casa. O Roger está perguntando, Mauro, por que todas as fotos ou vídeos de fantasmas não são nítidos? Ou seja, são tudo fora de foco ou embaçados. Porque até hoje nós não conseguimos uma forma definida de um espírito. Se isso acontece, isso deve acontecer de uma forma muito bem controlada. Tá bom? Mas o nosso corpo, ele principalmente, você age de acordo com a sua frequência. Você aparece de acordo com a sua frequência. E uma das substâncias usadas para a aparição dos espíritos são chamadas de ectoplasma. O ectoplasma é uma espécie de algodão que sai pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, por todas as aberturas. E ali a entidade consegue se materializar. Tá bom? Isso que eu saiba num ambiente controlado. Tá ok? Aí, respondendo essa pergunta aí, por que eles estão embaraçados? Porque eles ainda não estão em processo evolutivo. Tá ok? Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando você entra num lugar, um dos exemplos, tá? Quando você entra num lugar, entre aspas, mal assombrado, a primeira coisa que você vai sentir é muito frio. Muito frio. Porque existe uma tese e que espíritos inferiores, eles usam o calor ambiente para poder fazer a sua manifestação. O Júlio está perguntando, vou te mandar um vídeo que fiz e fiquei assustado. 2 semanas depois percebi várias entidades. Nunca levei isso em público. Manda para mim e manda para todas as pessoas do meu Face, tá? A Letícia, porque eles estão em outra dimensão. Um beijo, Letícia. Eles estão em outra dimensão porque existem vários planos de acordo com o processo evolutivo, tá, Letícia? Que eu estava falando agora. Nós estamos no plano terreno, que é o plano material. Depois tem o umbral, depois tem o perumbral, depois tem o plano de luz, depois tem o plano dos ascensionados e lá tem o plano celestial. O plano celestial, ele, como eu disse aqui, eles estão acima de Jesus, de Buda, Confúcio, toda aquela coisa. Tá bom? Então, da mesma forma que a sua casa é dividida em cômodos, a cozinha serve para quê? Para você fazer o seu alimento. O seu quarto serve para o seu repouso. A sua sala para o seu divertimento. Então, eles ficam restringidos a esse plano, que é a roda de Sansara. Reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, até que você consiga um processo evolutivo. Bom, eu estou falando um pouquinho sobre... eu ainda nem entrei no tema que é sobre casas assombradas, né? Mas eu vou entrar daqui a pouco. Porque eu falei que eu iria entrar entre 20 e 21 horas. Então as pessoas que acham que eu ia entrar em 21 horas, talvez esteja esperando, não sei. Vamos ver. Então, essas pessoas aí, além disso, o Rocha,
Então, para explicar essa forma que são embaçadas, tá? Elas necessitam, para apresentar a sua ação, do calor. Pelo menos foi que os observadores, os parapsicólogos, especialistas, conseguiram descobrir esse tipo de coisa, que ela pega todo o calor ambiente para poder usar para exercer sua ação. É como se você pegasse um martelo para poder pregar um prego. Você não vai pegar um prego com a sua mão, entendeu? Então elas necessitam de um outro mecanismo energético para poder exercer sua ação. E elas usam o calor ambiente. Então, a primeira coisa, uma das coisas que você descobre quando o ambiente, entre aspas, pode estar sendo mal assombrado, é o frio. É o frio, tá? Se você viu aquele filme... esqueci o nome do filme. Aquele garotinho, né, que falava, eu vejo gente morta. Eu esqueci, se alguém lembrar do filme, né? Então, todas as vezes quando acontecia uma aparição para ele, o ambiente ficava extremamente frio, tá ok? E é exatamente essa uma das situações. Bom, então o que acontece? Não é só isso que torna o lugar, ou a casa, ou o ambiente de uma energia negativa ou mal assombrado. São pessoas que também trazem consigo uma energia muito negativa. Pessoas perversas, ruins, pessoas más, pessoas angustiadas, alcoólatras, dependentes químicos, pessoas que tentaram suicídio, pessoas que foram mortas naquele local, lugares de guerra, lugares onde ocorreram muita angústia e sofrimento, ou lugares que são, vamos dizer assim, proibidos. Vou dar um grande exemplo de lugares que pode acontecer muitos fenômenos paranormais. Cemitério indígena. É um dos locais que eu vou falar para você, tá? Eu não sei a técnica que eles usam para poder, entre aspas, criar um ambiente telúrico, sacramentar, santificar, tornar uma área de energia tão grande como o cemitério indígena, tá? Bom, residência, né? Quando você comprar uma casa, tá? Isso já é um conselho, tá? Vamos supor, você entrou num plano aí de habitação da Caixa Econômica Federal e tem dinheiro para comprar uma casa, está doido para comprar uma casa, tá? Se você acredita no sobrenatural de forma imediata e sabe que as energias fluem de forma positiva e negativa, você vai procurar saber de antemão a quem pertenceu aquela casa. Foi do seu Severino, ele era um bom homem, ele é uma pessoa que ajudava as pessoas, entendeu? Ele era uma pessoa muito religiosa, entendeu? Então você tem que estudar o passado daquela casa. Por quê? Porque você poderá ter problemas futuros se aquela casa trazer consigo miasmas. O que são miasmas? Miasmas, a grosso modo, quer dizer sujeira, negatividade, putrefação. Então, se você comprou uma casa em que houve uma pessoa que suicidou, aquela casa vai trazer o miasma daquela pessoa. Como também pode trazer o espírito ou a energia daquela entidade que não admite ou ainda permanece em sofrimento. E você pode, com o passar do tempo, entre aspas, se tornar simbiótico àquela situação daquela pessoa. Tem um outro bairro aqui,
de uma grande amiga que comprou a casa, a Letícia até conhece. Ela, não sei se aquela casa era dela ou estava alugada, e houve um suicídio naquela casa, tá? Só que a pessoa que suicidou, ela ficou dominada por uma outra entidade, que se manifestava na forma de um cachorro, né? Então, a família via, às vezes, um cachorro, um latido, um rosnado, tá? Então, aquela casa, além de ter o miasma daquela pessoa que havia suicidado, ou talvez mesmo o espírito daquela pessoa que ainda não tinha conseguido a redenção, ainda tinha essa outra entidade que talvez escravizasse essa. Por que isso é permitido? Ora, porque pode ser permitido. Talvez os mentores que têm o controle sobre tudo, tá ok? Eles usem esse mecanismo para provar o que está acontecendo. Entendeu? Então, o mundo inteiro está cheio desse tipo de coisa. E no mundo inteiro está cheio de lugares e residências que habitam toda essa negatividade, tá? E a coisa piora quando você compra a casa, porque se a entidade da pessoa estiver ainda por lá, ela não vai permitir, ela vai considerar você um intruso naquela casa. Ela não vai admitir a sua presença nem a presença da família. E isso vai gerar um conflito tão grande que ela vai procurar de todas as formas fazer com que vocês saiam daquela casa, porque ainda pertence no entendimento dela. Só que ela ainda se encontra num aspecto espiritual. Ok? Então, antes de comprar um imóvel, antes de alugar uma casa, procura saber a história daquela casa, quem habitou, qual o comportamento. Pergunte aos vizinhos, que vizinho adora dar informação, para você saber. Porque às vezes você vai morar numa casa dessa, aí você começa a brigar com a sua esposa, você começa a brigar com seus filhos, entendeu? Problema na ligação de luz, pesadelos, entendeu? Pessoas doentes na família, mas isso às vezes é uma ação da própria entidade que ainda permanece naquela casa. Eu tenho uma amiga, essa última parte que eu vou falar, depois eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Eu vou falar sobre os móveis usados, tá bom, Júlio? O Júlio está perguntando quanto a móveis usados, que é um perigo isso aí também, principalmente pessoas que compram coisas de antiquários aí, tá ok? Então, eu vou citar o nome, só o primeiro nome dela, é Adelina, o nome dela. Ela foi morar no bairro São Luís, Letícia, aí mais ou menos aí perto. Ela aposentou, né? Então resolveu morar, porque aí nesse bairro é um bairro bom, um bairro quieto, tranquilo, muito familiar, tá bom? Então, tudo bem, na primeira semana tudo bem. Na segunda semana ela começou a notar que o lençol que ela usava para se cobrir ficava no chão, né? Ficava no chão. E aquilo de vez em quando acontecia, de vez em quando acontecia, de vez em quando acontecia, entendeu? E o que ela descobriu com o vizinho? Que o antigo dono da casa, tá? Ele morreu de uma forma estúpida. Ele se levantou de manhã cedo, como ele sempre fazia, e ia comprar pão, e ele foi atropelado, e morreu atropelado. Mas para ele, depois de um tempo, quando ele ficou mais ou menos, entre aspas, lúcido, ele viu uma pessoa na casa dele. Mas ele não se via como um espírito, porque ele se via de carne e osso. Aquela pessoa que estava morando, que era essa amiga nossa,
ele a via como intruso, então ele tentava de todas as formas expulsá-la de casa. Ela se sentia mal, dor de cabeça, todo aquele tipo de coisa, tá bom? Isso só veio a sanar depois, quando ela entrou em contato com o senhor, que era kardecista, e eles fizeram uma, vamos dizer assim, puxaram a entidade, o espírito da pessoa falecida, e levaram um tempo para mostrar para ela o que tinha acontecido, para ela poder ir para a redenção. Júlio, em relação aos móveis, né? Quando você compra um móvel de um antiquário, é uma coisa problemática, né? Quando você compra um móvel que pertenceu a uma outra pessoa confiável, tá bom? E você questionando sobre a história daquele móvel, indo a fundo, talvez na maioria das vezes não existe nenhum problema, tá bom? Mas existem móveis que estão com miasmas, tá bom? E eles vão trazer uma energia muito negativa para a sua residência, tá bom? O caso mais interessante foi uma caixa de vinhos, não sei se é T-Book, eu acho que é T-Book ou Notebook. Se vocês entrarem no Google aí, é uma caixa de vinhos que fez parte de uma magia negra no período da Segunda Guerra Mundial, por pessoas do leste europeu. Essa caixa de Book tinha vinhos ali e tal, mas era uma caixa enfeitiçada. E as pessoas por ela ser muito antiga, né, as pessoas que adquiriram também toda a energia negativa. As pessoas na qual a caixa ficava, a casa cheirava mofo, aquela coisa toda, né? Que é o miasma. Então, se vocês procurarem aí, eu acho que é caixa T-Book ou Notebook, ou Do-Book, vocês vão ver a história deles. Muito bem. Então, vamos começar. Quais são os lugares? Olha, a quantidade de lugares assombrados que eu vi na internet, que eu estava estudando, são milhares. Mas eu selecionei algumas interessantes aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, tá vendo aqui? Não chega a ser uma mansão, tá? Essa aqui é a casa Riddle, tá bom? Então, essa casa, tá? Essa casa ela ficava na frente, tá dando para ver, né? Essa casa ficava na frente de um cemitério e ela atuava para acolher os funerais ali, né? Os porteiros que cuidavam do cemitério, aquela coisa toda. E o prefeito dessa cidade, o nome era Sr. Carl Riddle, administrador da cidade, ele passou a se hospedar ali, tá? E ele via constantemente aparições de uma pessoa que foi um ex-porteiro do cemitério, tá? Só que o porteiro do cemitério suicidou, tá? Então, os empregados passaram a ver um senhor dentro da casa e a casa passou a ganhar uma fama de mal assombrado. Aí o que eles fizeram? Na década de 80, eles desmontaram a casa e levaram a casa para outro lugar, num lugar assim meio neutro, tá bom? Mas acontece que os carpinteiros que estavam, porque ela foi tombada como um patrimônio histórico, né? Então, os carpinteiros, eles ficaram tão perturbados, tão assediados de forma negativa espiritualmente, que a construção ficou parada durante 6 meses. Mas você tem que concordar que a casa era em frente a um cemitério. Tá bom? Então, as pessoas que moravam ali, a casa também foi uma antiga funerária, provavelmente.
Então passou por essas situações, tá ok? E por essa uma casa muito linda, uma casa avançada para a época, ela foi o administrador, o prefeito da cidade, tá? Ele foi morar nela. E depois ele capinou fora, porque ele não é besta, por causa das aparições que continha a casa. Tá ok? E eu acho, o que pode ter acontecido ali? Por ser uma casa funerária, muitos corpos passaram por aquela casa, e muitos espíritos. E provavelmente, além de morar perto ali do cemitério, talvez ele usou a influência muito negativa, né? Continha muitos miasmas, tá bom? Agora tem uma casa emocionante, uma mansão emocionante, tá aqui, ó. Você acha que ela é muito mal assombrada? Hã? É uma casa lá na Inglaterra, chamada Hayon Hall. Tá ok? Ó, que mansão linda, né? Acontece que essa casa, ela foi, no ano de 1936, tinha uma revista, e os escritores dessa revista foram lá tirar uma foto dessa mansão, tipo assim, essas revistas que vê no jornaleiro aí, Caras, por exemplo, não é isso? Caras, aí eles vão visitar a mansão lá dos artistas e bate foto aqui, bate foto ali. Só que na época, na década de 30, tinha uma revista e eles foram lá nessa mansão chamada Hayon Hall, na Inglaterra, e lá eles começaram a bater várias fotos. Em determinado momento, o assistente do fotógrafo, ele notou algo diferente descendo a escada, tá? Notou algo diferente descendo a escada. Aí ele foi e preparou a máquina e tudo, aquela coisa toda, tá bom? Aí, de repente, ele bateu a foto. Até então, era uma placa de vidro, né? Para poder transformar aquilo em fotografia, na década de 30, ele era meio complicado. Aí ele teve muita sorte, depois de revelado, de ver essa aparição aqui. Tá dando para ver? Lá nessa mansão, em Hayon Hall, um ser, tá? Descendo a escada. Tá ok? Olha só, dá para você ver o contorno. Provavelmente de uma mulher, não é? Aí, o que seria? Será que tinha gordura na câmera? Seria uma fraude fazendo algum ibope? Até hoje a gente não conseguiu descobrir, mas ele conseguiu ver essa aparição. Tá ok? Mas acontece que você está vendo ali apenas um borrão, uma coisa que tem formato humano. Tá vendo? Tá dando para ver? Aí eles foram pesquisar e descobriram que poderia ser esta mulher, a Dama Marrom. Tá bom? Ó, dá uma olhadinha nela. E o nome dela? Lady Dorothy Walpole. Lady Dorothy Walpole. Então, essa aqui poderia ser essa aqui. Por quê? Ela era filha do primeiro-ministro. Tá bom? Ela era casada com um cara. Ela era casada com um cara chamado Charles Townshend. Tá? Ela era muito rica e ela casou com um cara chamado Charles Townshend. Tá ok? Só que o marido dela descobriu que ela estava tendo um caso extraconjugal. E o nome do sujeito está aqui, Lord Wharton.
que o marido fez para manter a honra da família. O que eles faziam? E na época eles lavavam a honra, ou matavam a pessoa, aquela coisa toda e tal. Por ela ser filha do primeiro-ministro, o que ele fez? Para preservar todo esse escândalo, colocou ela num sótão, numa área reservada lá, e lá ela ficou de castigo. Tá bom? Lá ela ficou de castigo, então ela era mantida viva, mas permanecia de castigo, né? Então, mais cedo ou mais tarde, ela morreu de varíola, tá? Ela morreu de varíola, que era uma doença terrível. Então, na verdade, na época que eles fotografaram esse possível fantasma, porque você vê que isso aqui é uma formação ectoplásmica do fantasma, ó. Viu? Ele não está de forma definido, tá? Mas pela forma e pela história da casa, acha que ela era a dama marrom, tá? Agora, existe outra história que eles alegam que ela foi jogada dessa escada. Empurraram ela, caiu e morreu. Tá? Outros falam que ela caiu numa armadilha, que não houve adultério. Ela caiu numa armadilha de uma outra mulher invejosa lá, porque na época existia muito conflito, né? Tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma casa que eles falam que não é só mal assombrada, mas é uma casa que é um portal, uma espécie de portal para um mundo oculto. Tem muita gente que não faz nem ideia de onde é essa casa. Essa casa é do norte, parece que ela está no norte da Sicília. Olha só. É uma casa antiguérrima, tem mais de 200 anos essa casa. Sabe qual é o nome dela? Para quem entende de bruxaria, vai logo saber. Chama-se Abadia de Telema. Tá bom? Abadia de Telema. E ela pertencia a esse cara aqui. Alguém já viu esse? Hein? Ele tem admiradores no mundo inteiro. Ele é o símbolo. Tá bom? Ó, vou falar uma coisa de você, tá? Pra você. É uma das coisas que é uma das pessoas que a gente mais admira e uma das pessoas mais enigmáticas da história. Tá? Muita gente acha ele um ídolo. Eu acho ele uma das pessoas que mais entende de bruxaria no mundo na época. E ele fez parte da gloriosa Golden Dawn, tá? E o nome dele é ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Aleister Crowley. Tá bom? E muita gente acha que é a Abadia de Telema, tá? Porque quando ele saiu da Golden Dawn, ele passou a vida viajando, estudando sobre magia, aquela coisa toda, né? E ele fundou a Abadia de Telema e tinha muitos seguidores ali que praticavam ritual de bruxaria ali com ele. Ele é uma pessoa que entendia muito, porque a vida inteira, ele fazia até parte do governo inglês, tá ok? E na contra-espionagem. E ele era muito inteligente, porque aquilo que eu falei numa live anterior, Hitler era um ocultista. O Hitler quase que dominou o planeta. Será que é graças ao ocultismo, ao conhecimento que ele tinha? Então eles tiveram que chamar o Aleister Crowley para poder tentar entender e prever o que é que o Hitler poderia fazer na Segunda Guerra Mundial. Bom, tem outra casa. Agora eu vou falar de 2 lugares assombrados aqui no Brasil. Tá? Você já viu esse lugar? Quem é paulista já viu. Hã? Hein? Você conhece esse lugar?
é o Castelinho, lá de São Paulo, tá? Aqui é na recente construção dele, tá? O Castelinho, da rua Chapac, atualmente ele se encontra dessa forma, lá em São Paulo, ó. É considerado uma mansão mal assombrada. Tá ok? Olha só como é que tá, ó. E a história desse castelinho é uma história muito esquisita, tá? Muito... Até hoje eles não conseguiram descobrir, tá? Eu vou mostrar em detalhe aqui para vocês. Você vê como é que as pessoas ficam arraigadas às coisas. Tá? Essa família aqui, tá vendo? Fica bem pertinho, ó. Você tá vendo uma senhora aqui à direita, que era a mãe desse rapaz que está sentado e desse que está encostado. Tá vendo? O pai era um médico na época, tá? Que tinha esses dois filhos que eram advogados e ele era médico. Essa aqui é a esposa deles. Os outros eram amigos. O que aconteceu? Esse cara aqui, ele era o playboy da família. Tá? Ele era o playboy da família. Era uma família extremamente rica. Eram socialites lá na época. Uma família muito... né? Então, o que aconteceu? Esse aqui era mais contido. Tá? Esse aqui era o playboy. Então, o playboy falou que tinha um bom negócio para aumentar mais o lucro da família. Falou pro irmão, tá? Telefonou pro irmão, mais ou menos a história. O irmão tava com a namorada, aquela coisa toda e tal, e foi até lá. Ver o que o irmão tava sabendo. Aí, chegando lá, a mãe estava assassinada e o irmão estava caído. Não estava caído. Atirou no outro quando ele chegou. Mais ou menos a história assim. E depois se suicidou. Aí uma pessoa da família ouviu todo aquele tumulto, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, estava todo mundo morto. As 3 pessoas mortas. Aqui você pode ver, bem pertinho aqui, ó, eles caídos aqui. Todo mundo morto da família. Tá ok? Então, se tornou uma coisa enigmática essa coisa, esse castelinho, tá? Até o Zé do Caixão foi lá tentar, quase que ele morre também. Então, as pessoas que moram perto, elas dizem que vem muitos ruídos, que vem muito choro, grito e tal, mas você vê choro e grito numa cidade de São Paulo é perfeitamente normal, tá? Já teve um taxista que já viu 3 pessoas mortas dentro da casa, alguns médicos já viram pessoas enforcadas. Há muita tese a respeito, porque parece que a família ainda está presa, energeticamente ainda nessa casa. Eu vi um episódio no YouTube de um grupo chamado Ghost Hunters. São caçadores de fantasmas americanos que vieram aqui no Brasil, vieram no Castelinho, viram a história, tá? E fizeram um TVP. TVP é quando você coloca um gravador no local e começa a fazer perguntas. E depois você revela a gravação e ali você escuta possíveis respostas de possíveis espíritos dessa casa mal assombrada, vamos dizer assim. Tá? Então, pelo que eles notaram, não houve nenhum suicídio. O irmão mais velho, parece que ele não matou. Foi uma das teses. Então, qual a conclusão que eles chegaram? O irmão playboy talvez estivesse devendo muito dinheiro para alguém. Entendeu? Já que ele viajava, o negócio dele era mulherada, aquela coisa e tudo. E eu acho, também concordo com essa tese, de que
como ele estava devendo alguém, alguém falou que ia cobrar. E ele, como não tinha mais dinheiro, porque a família estava com sérios problemas, eles tinham nome, mas o dinheiro que eles tinham já não era possível. E alguém deve ter matado. E foi que nessa TVP que disseram que havia uma quarta pessoa, porque morreram 3. E nesse TVP, eles dão a entender que havia uma quarta pessoa que provavelmente assassinou isso. Essa é uma das versões desse castelinho. Lá em São Paulo. Você passa lá em São Paulo, pede para te deixarem lá perto do castelinho, tá? Algumas pessoas que eram da família, primos antigos, aquela coisa toda, tentaram reformar, mas não conseguiram. Parece que a energia, o miasma, a impregnação negativa nesse ambiente é tão grande que até para reformá-lo não está sendo permitido, porque eles não conseguem dinheiro do governo para reformar. Ali virou abrigo de mendigos, aquela coisa toda. Agora, tem um lugar que vocês vão ficar de boca aberta, principalmente quem mora em Volta Redonda. Se alguém adivinhar, ganha um doce. Vou mostrar para vocês um dos lugares. Bom, para aquele que está me ouvindo aí, talvez você esteja muito distante. Eu moro em Volta Redonda, fica mais ou menos 1 hora do Rio de Janeiro, tá? E meu Facebook é Mauro Neves Moreira, entre aspas, Le Chifre, tá ok? E vou mostrar para vocês um dos lugares mais assombrados de Volta Redonda. Você conhece esse lugar? Quem mora em Volta Redonda conhece? Hein? Isso mesmo. É a Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Por quê? A quantidade de funcionários que já morreram nessa usina é uma coisa estupenda. Você tá rindo, Júlio? Você já trabalhou lá, você sabe o que é. Tá ok? Já morreram muita gente. Há muitos relatos de galpões abandonados, que muitas pessoas já ouviram gritos, pessoas falando alto, assim, entraram no galpão abandonado e viu que dava a impressão que pessoas estavam trabalhando, tá? Isso foi confirmado com uma médium. Ela veio para Volta Redonda para dar uma palestra sobre espiritualidade e uma amiga nossa teve a oportunidade de conversar com ela e notou que ela estava com o olho muito vermelho. Ela disse que ela não tinha conseguido dormir. Por quê? Ela ficou hospedada naquele hotel Cider. Quem mora em Volta Redonda sabe que aquele hotel Cider, ele fica a mais ou menos 15 metros do portão, do muro no qual você entra para a CSN ali, mais ou menos, tá? E ela disse que ela teve dificuldade para dormir por causa do número de pedidos de socorro e de gritos que vinham da CSN. E elas sabiam que eram pessoas ou eram entidades espirituais que ainda estavam em profundo sofrimento. Eu até acredito nisso, porque a CSN, lá dentro já morreu muita gente a trabalho, né? Na época que eu trabalhei lá por uma empreiteira em 1980, eu presenciei lá um rapaz casado até, que ele foi morto por um trilho. O trilho caiu na cabeça dele. Ele era lá de Pernambuco, tá? Infelizmente ele morreu. Eu não fui no enterro dele, né? A CSN foi lá, trouxe a viúva, participou, tal. Então, eu acho que a CSN, fora um conflito, quem lembra da história da CSN,
lembra do grande conflito, porque antes da privatização da CSN, houve um tumulto muito grande. Quem morou aqui, quem lembra, né, que tem mais de 40, 50 anos, e que morreram três metalúrgicos, que até hoje tem um símbolo em homenagem a eles ali na praça, numa pracinha aqui na CSN, né? E eles morreram, e talvez até eles ainda não tenham conseguido entrar na redenção, porque eles foram mortos, né, pelo exército, acredito eu, tá? Então, eu considero aqui em Volta Redonda um dos lugares mais assombrados de Volta Redonda, que é a CSN. Tá ok? Agora, tem um lugar especial, tá? Que eu achei muito interessante, tá? Porque eu vou falar no caso do suicídio. Uma casa que alguém praticou suicídio. O suicídio, ele atinge todas as camadas da sociedade. Se você parar para pensar, tá? O que acontece? Aí, ó. Ô, Júlio, obrigado, tá, Júlio? Os três metalúrgicos foram o Valmir, o Barroso e o William, tá? O Barroso eu conheci porque eu namorei a irmã dele, tá? E foi um dos que vieram a morrer na briga que teve lá na CSN. Foi uma coisa terrível. Acho que o 25º Batalhão de Infantaria Motorizada viu o exército cercar a CSN. A coisa teve feia, tá? A coisa teve feia. Eles queriam entrar dentro da CSN e aconteceu até uma coisa engraçada. Na década de 80, lá não sei se foi em Alagoas, numa cidade aí, teve um cara que entrou dentro de um hospital abandonado e entrou lá no equipamento de raio-x. E lá tinha muita coisa de metal. E ele começou a pegar aquelas coisas daquele hospital abandonado, aqueles metais todos lá, e levou para casa dele, tá? Para poder depois vender para o ferro velho. Quem tem mais de 40 anos aí, 50 aí, deve lembrar disso. Então, eles tentaram tirar aos pedaços para poder levar para o ferro velho para ganhar o dinheiro. E como era um hospital abandonado, eles invadiram a área do raio-x, eles tiveram contato com um material radioativo, que era o Césio-137. E a família toda morreu por causa da radiação. Foram enterrados em caixões de chumbo, tá? E na época da invasão da CSN, o que eles faziam? Iam para cima dos galpões e pegavam cal e jogavam em cima dos soldados lá e falavam que era Césio-137. Até então os soldados não sabiam que tipo de coisa que tinha dentro da CSN. E o cal caía no rosto dos soldados, que eles ficavam suados, e o cal começava a arder. E os soldados ficavam desesperados, achando que era Césio-137. E depois culminou com a morte dos três aí e tal. A CSN foi privatizada, mas na minha opinião ainda continua sendo uma mansão mal assombrada. Tá? O lugar mais interessante, tá, que eu achei, tá? Que eu achei foi esse aqui. Vocês já ouviram falar de Aokigahara? É um lugar, olha, um dos lugares mais sinistros do mundo. Eu nunca vi coisa igual, tá? Eu nunca vi coisa igual. Vocês conhecem esse lugar? Olha só. Que coisa, lugar maravilhoso. Esse aqui é o Monte Fuji, lá no Japão. Tá? É o Monte Fuji. Aokigahara é essa parte aqui. Tá?
essa parte aqui. É chamado de Floresta da Aokigahara. Olha só. Que lugar lindo e maravilhoso. Tá? Só que lá é um lugar chamado de Floresta dos Suicidas, Aokigahara. Porque de uma forma estranha, lá no Japão, quando eu estive lá, há 2 anos atrás, tá? Eu até perguntei à guia o porquê disso. Ela me respondeu, deu uma resposta mirabolante lá, mal feita, mal dada, e desviou do assunto. É um assunto meio tabu para eles lá, tá bom? Cada um acha uma coisa lá. Mas na verdade, lá na base do Monte Fuji, tem gente que acha até que era um porto de pouso de extraterrestre. Várias especulações. Acontece que de uma forma estranha, lá se tornou uma floresta maldita. Um lugar estranho. Porque lá as pessoas, elas vão de uma forma estranha para se suicidar. Olha só, que coisa interessante. Isso aqui é só um detalhe, tá? Porque a quantidade de suicidas que vão naquele lugar é uma coisa muito grande, tá? Existe até telefone, tem um telefone de emergência lá, aquela coisa, tá? Os policiais sempre vão lá, tá? Tem uma foto da floresta aqui, só uma parte da floresta, olha só. Que coisa mais sinistra essa floresta. Olha que coisa. A Aokigahara. Entendeu? Então as pessoas de uma forma estranha vão nessa floresta para suicidar. Aqui toma chumbinho. Aqui a pessoa que é pobre e quer se suicidar toma chumbinho. A pessoa que é médica e quer suicidar pega o revólver e dá um tiro, né? Ou então se joga num carro, deixa o trem passar, tal. Mas olha só que esquisito, né? É uma floresta que as pessoas vão para suicidar. Agora, o que você acha da energia desse lugar? A floresta pode ser lindíssima, mas é uma floresta extremamente assombrada. Quem é? A mãe. Assombração. O que você quer, Anderson? Tô meio ocupado, cara. É o Roger, eu aqui, pô. Fábio Toque não. Eu não sei, cara. Vai pra lá, não fala do que não. Nossa, difícil, hein? Caralho, velho. Falou. Bom, era só para atender o meu sobrinho ali. Pedir alguma coisa. Ele não me procura para dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, não. Tá ok? Ele só procura para pedir alguma coisa. Mas então, isso para você ver a negatividade desse lugar. Tá ok? O suicídio, tá? O suicídio ele é uma coisa estranha. Ele é uma coisa estranha. Ele atinge todas as camadas da sociedade, tá? Ele atinge ricos, atinge pobres, atinge pessoas de classe média. Existe o suicídio imediato, existe o suicídio lento. Quando você bebe ou você cheira cocaína, fuma maconha, no mundo espiritual você é julgado como um suicida, tá? Lá você vai ser tratado como um suicida, tá ok? Porque você está ingerindo substâncias que com o passar do tempo estão destruindo o seu corpo. Agora tem o suicídio imediato, que a pessoa se mata, dá um tiro na cabeça, aquela coisa toda. Tá legal? Mas só que isso atinge todas as camadas sociais. Tá bom? Então,
é muito estranha a situação do suicídio. Agora, em Aokigahara é uma coisa estranha. Porque lá no Japão, a vida no Japão, você acha que a vida do Japão é ruim? Você acha que alguém passa fome lá no Japão? Você acha que alguém não tem dinheiro lá no Japão? Nova Zelândia, você vê algum pobre na Suécia, Suíça e Dinamarca? Você sabia que o maior índice de suicídio no mundo é no Japão? Mas a vida ela é boa, por que uma pessoa vai suicidar? E que energia vai conter num local desse? Tá ok? Então, antes de você alugar uma casa, antes de você comprar um móvel num antiquário, antes de você comprar um sítio, comprar uma fazenda, entendeu? Procura saber da história desse lugar, tá? Agora, para finalizar, o que devemos fazer para tirar esse miasma, tirar essa energia negativa? Primeiro, a forma mais basal, tá? É você tentar descobrir o passado dessa casa. A segunda forma, se você adquirir uma casa ou qualquer bem, um sítio, alguma coisa, tá? Uma casa, por exemplo, muitas pessoas, o ideal é você fazer uma limpeza na casa com a proporção de sal e água e limpar a casa normalmente. Limpa a casa por dentro, limpa os móveis, aquela coisa toda com o sal grosso. Mas o sal grosso arranha. Então, você vai passar de uma forma leve, tá? Vai passar de uma forma leve. Eu, particularmente, gosto de limpar a casa com alvejante, tá? Alvejante. Você lembra aqueles alvejantes que usa para roupa mesmo? Vejo. Não, alvejante azul. Não. Uns bloquinhos azul, meu Deus do céu. Anil. Anil. Ah, meu Deus do céu. Anil. Pega uma lata d'água, coloca 2 pedras de anil e você passa na casa inteira. Tá? Então, além disso, você tem que usar uma das coisas mais poderosas que nós temos para poder afastar energias negativas, que é a oração. Tá? Os mestres, os mestres guardiões, os anjos guardiões, os mentores espirituais, falam que uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer sempre é a oração, que é uma das poucas formas de nos livrarmos de energias negativas. Tá vendo? Então você pode passar anil nos móveis, pode passar anil no chão, aquela coisa toda, tá? Se você tem um sítio, você pode, através de um prato cheio de frutas, oferecer às entidades da natureza, tá? Agradecer sempre e pedir o respeito delas, respeitá-las também, tá? Pedir a proteção delas e sempre oferecer um prato de frutas, porque é uma das coisas que as entidades da natureza, porque o mundo, o nosso planeta, ele é cercado de vida, tá? O mundo invisível está contido em nós como nós estamos contidos no mundo invisível. Então, agradecer tudo isso, tá ok? Agora, se a sua casa está com uma energia densa, negativa, a ponto das coisas sumirem, a ponto dos talheres sumirem, a ponto de você estar brigando constantemente com seu marido, aquele tipo de coisa, você vai ter que ter muito cuidado em chamar alguém para rezar a sua casa. Um padre, um pastor, um babalorixá, um bruxo, quem quer que seja. Sabe por quê? Porque é um pequeno segredinho.
Mas quando alguém vai rezar a sua casa, tá? Essa pessoa tem que ser muito idônea, tá? Essa pessoa tem que ser muito idônea. Essa pessoa tem que ter uma quantidade de espíritos que estão sempre junto com eles com o intuito de fazer o bem. Se você chama um padre para vir na sua casa rezar, ele tem que ser uma pessoa muito certa, muito correta, tá? E se você chama um pastor, ele tem que ser uma pessoa idônea, ele não pode ter mancha nenhuma, ele não pode ter vício. É difícil você achar esse tipo de pessoa. Se for um babalorixá, não pode ser um charlatão, entendeu? Porque as entidades que vão estar auxiliando essa pessoa é que também vão fazer o trabalho de purificação. Então não vai adiantar você chamar um indivíduo desse para rezar a sua casa, a não ser que ele tenha um passado muito idôneo, tá ok? O Rocha está me avisando aqui que a ciência já provou a existência dos fantasmas. Ah, sim. Olha, a pergunta do Rocha é uma pergunta muito interessante. Se ela já provou, ela não divulga, porque ela precisa entender muito para poder provar. E mesmo assim, você pode ter certeza que vai ser usado como arma de guerra. Entendeu? Então, primeiro eles fazem várias experiências. Agora, esse tipo de pesquisa, pelos cientistas, tá? Pelos cientistas, se eles sabem alguma coisa, eles não vão dizer não. Mas em antropologia, para você saber alguma coisa, você tem que estar no contexto. Então, o ideal é você investigar. Tá ok? Mas isso aí nunca virá à tona. Isso, com o passar do tempo, e quando as pessoas estiverem preparadas, a ciência vai, mais cedo ou mais tarde, provar esse tipo de coisa. A Ana Cláudia está falando o seguinte: dentro dos seus conhecimentos, o que é bom para úlcera varicela da perna? Ana Cláudia, uma das causas é o sobrepeso, tá? Uma das causas é o sobrepeso, tá ok? Pode ser também inflamações na pele, que pode ocorrer isso, tá ok? O Rocha está perguntando como fazer para ter um contato fantasmagórico. Tem que ter o equipamento, tá? Tem que ter um equipamento. Você pode fazer uma evocação, tá? Uma evocação, mas você tem que ter um preparo espiritual muito grande. Seu mentor espiritual ele tem que estar simbiótico com você, e nem sempre isso acontece. Tá ok? Agora, se você entrar no YouTube e ver Ghost Hunters, ou Caçadores de Fantasmas, você vai ter uma noção ali, tá? Mas a primeira coisa que nós sempre temos que ver é a possibilidade de charlatanismo. Porque a possibilidade de charlatanismo é muito maior do que uma aparição fantasmagórica. Tá ok? Porque a quantidade de charlatanismo é muito grande. Agora, o TAP, se você entrar em TAP Ghost Hunters, eles veem isso de uma forma científica. Eles vão lá no lugar, possivelmente com presença de fantasmas, e levam instrumentos para isso. Um episódio muito interessante é do Hotel Brasil em Cambuquira, em Minas Gerais. Eles vieram e provaram a existência ali de aparições, tá? Entra em Ghost Hunters, Hotel Cambuquira, se não me engano, em Minas Gerais, tá? Eles ficaram muito abismados com as aparições ali, tá? Mas
Isso não se preocupe. A gente não tem que preocupar com casas assombradas, esse tipo de coisa. Mas eu acho que, como é que é? Precaução em canja de galinha é sempre bom, não é isso? Você entrar numa casa, veja bem, se você entra numa casa que tem um passado estranho, famílias que já brigaram, suicídio, aquele coisa. Então o miasma naquela casa não é bom. E você vai estar simbiótico, daqui a pouco você está com dor de cabeça, você está choroso, você está com angústia, você está com depressão, não sabe por quê. Às vezes, o miasma ou a energia negativa que habita aquela casa, está acontecendo isso. Tá bom? A Zenaide, um beijo para você, tá bom? Jesus te abençoe também. Tá bom, minha querida? Gosto muito de você. Então, uma das principais armas que você vai usar dentro da sua casa todos os dias é a oração, independente da sua religião. Tá ok? Independente da sua religião. Agora, se você for pedir a alguém, um padre ou alguma autoridade eclesiástica, algum religioso, para rezar a sua casa, eu aconselho muita cautela, tá? Muita cautela, porque aquela pessoa tem que ser idônea, muito idônea, e você não sabe até onde aquela pessoa é idônea, porque você vê escândalos e mais escândalos com o religioso. Você acha que a proteção espiritual que essa pessoa teria vai tirar a obsessão da sua casa? Pelo contrário, ele vai adicionar mais ainda. Tá ok? Então, muita cautela, tá? Quando você for adquirir um imóvel, quando você for comprar, quando você for alugar, quando você for comprar um móvel qualquer, um antiquário, tá bom? Procura saber a procedência, porque aquilo ali vai fazer parte da sua vida. E pode ter sido uma mesa ali que foi que houve um assassinato naquela mesa, e pode estar contido miasma, entendeu? E para você depois limpar é um problema sério. Tá legal? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou disponível. Meu nome é Mauro, eu tenho pseudônimo de Mauro Nosferatu, eu sou da bruxaria Wicca, centrista ou centrina, porque existimos em 3 divisões, somos a bruxaria diânica, a centrista e a marciana, em sua maioria, né? Tem muitas outras divisões, né? E temos que achar que esse mundo é um mundo de expiação e prova. A gente está sempre sujeito à energia boa e à energia negativa. Lembre-se que a oração é uma das melhores formas de você evitar que o mal se propague dentro da sua casa, e pode ser qualquer a sua ideologia religiosa, tá ok? Procura sempre trazer uma presença positiva. E outra coisa, ao frequentar a sua casa, procure sempre trazer pessoas positivas, tá ok? Se você também trazer pessoas que possam ser negativas, com ela também pode vir junto uma horda de coisas negativas, e ali permanecer. Tá ok? Gente, muito obrigado, tudo de bom. Meu Facebook é Mauro Neves Moreira, tá bom? Entre aspas, Le Chiffre, tá bom? E se vocês quiserem contato, eu não costumo ler e-mail, não. Eu não sei porque eu não gosto de e-mail. Eu entro no Facebook todo dia, então qualquer recado que vocês queiram dar para mim, tá bem? Qualquer contato, tá legal? E talvez amanhã eu tenha um tempo legal para ler o Tarô da Alegria, tá bom? Hoje não vai dar muito tempo por causa que a bateria está acabando. Tá ok, galera? E o meu Facebook ele é um pouco gótico, tá? Eu sempre gostei das coisas góticas. Então vocês vão ver viagens, vocês vão ver ali viagens que eu fiz com a minha esposa,
e algumas gravuras que a gente considera gótica e alguma coisa sobre bruxaria. Tá ok? E um grande abraço para todo mundo, tá bom? Que o Deus a Deus esteja sempre com vocês, que possa estar sempre de mãos. Ah, tchau, tchau.